Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir esse vídeo. Seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. Hoje nós estamos trabalhando sobre a Secretaria Executiva e suas atribuições, um dos fatos muito importantes dentro dos conselhos. A gente está falando bastante do CMDK, mas isso vale para todos os conselhos de direito, até porque um conselho sem essa secretaria teria um problema bastante sério na sua execução. Nós precisamos entender que o conselho, ou melhor, os conselheiros, eles são eleitos por um tempo determinado. Eles vão encerrar o seu período de prestação de serviço de forma voluntária e outros serão eleitos. E para que esse conselho então possa ter uma continuidade bastante forte, bastante sólida, é necessário que esse conselho então tenha essa secretaria executiva que vai fazer uma função de dar um suporte de todo o andamento que o conselho tem. Então, é importante que esse conselho entenda que essa secretaria, ela não só está ali para lhe dar um suporte técnico, mas no fundo essa secretaria tem toda a memória, tem toda a história do conselho, tem todos os mecanismos que são necessários para o bom andamento do conselho. Então, essa secretaria executiva, ela traz os fundamentos de todas as atas, de todos os conselhos, resoluções feitas, a mídia utilizada, as leis vigentes. Então, essa secretaria executiva passa a ser de uma importância muito grande. E é preciso ter, então, na secretaria, pessoas extremamente proativas, porque elas é que vão estar junto ao presidente, ao secretário, junto ao conselheiro, dando para ele todas as devidas assistências necessárias. Então, quando um conselho faz as suas comissões para tratar de assuntos específicos, é essa secretaria que vai dar toda a fundamentação para que ela possa, então, ver, planejar e agir dentro de uma legalidade concebida pelas leis federais no Brasil. Mesmo que quando eles tenham que enfrentar situações críticas perante a prefeitura, então eles vão necessitar muito dessa secretaria executiva. Então cabe ao conselho sempre ter pessoas extremamente capacitadas. E é interessante que essa secretaria executiva, ela não é algo estático, no sentido de que ela se apropria de algumas leis e ali ela começa a trabalhar. Como a lei brasileira está sempre em mudança, os diagnósticos da cidade sempre estão sendo atualizados, essa secretaria ela está sempre dinâmica, sempre buscando as demandas, tanto internas como externas. Ela precisa também motivar os conselheiros de modo a ter o seu tempo mais eficaz. Também ele tem uma função muito grande de manter os arquivos, gerenciar as tarefas, porque, como a gente sabe, não deveria, mas os conselheiros eles têm suas atividades diárias e que são bastante. Então, há uma necessidade que essa Secretaria Executiva também, de uma forma participativa, de uma forma organizadora, está sempre cutucando, sempre enviando mensagens, sempre cobrando, e para que as reuniões aconteçam. E quando acontecem as reuniões, cabe a essa Secretaria Executiva fazer as atas,
trazer os pontos que estão sendo discutidos, traz os assuntos que são necessários para a deliberação do Conselho, ele coopera, ajuda e dá suporte nas votações das resoluções, e ele sempre tem que ter em mente que quando um conselho se reúne, há dúvidas, pode isso, pode aquilo, é ele que vai dizer, olha, de acordo com a lei tal. Então, eu sempre digo que a Secretaria Executiva é o servidor, é o computador, porque sempre que a gente tem alguma dúvida, é no computador que você vai buscar no Google, e essa secretaria então passa a ter muita importância, porque quando o conselheiro chega, ele é cru, ele conhece um pouco, ele tem um conhecimento genérico do processo, mas ele está sempre delimitado pela experiência sua na sua atividade diária. E o conselho, ele tira essa particularidade do conselheiro, porque de uma hora para outra, esse conselheiro ele está servindo a toda a comunidade do município. Então, ele poderia estar atuando junto aos adolescentes e, de repente, ele tem que atuar em tudo que é necessário de direito, no Conselho da Mulher, no Conselho de pobreza, de violência, ele tem que estar interagindo em tudo, de forma a abrir muito a sua mente nas necessidades do município. Então é muito interessante ser conselheiro também, mas esse conselheiro ele vai chegar de paraquedas. Então essa Secretaria Executiva, ela tem esse papel fundamental de estabelecer as regras do processo, de estabelecer a fundamentação para a tomada das decisões. E ele precisa, essa secretaria, ter a visão geral do Conselho, porque ele não se, vamos dizer assim, de uma certa forma, só fica como sendo um secretário particular da presidência. Ele assessora todo o Conselho, ele assessora todos os conselheiros. Então é uma tarefa bastante árdua, muitas vezes pouco valorizada, mas é uma secretaria executiva bem afinada, uma secretaria executiva bem fundamentada, faz com que o conselho de uma cidade realmente faça o seu papel de uma forma bem dinâmica, proativa e de forma a fazer realmente uma mudança bastante séria dentro da comunidade. Então, esse secretaria executiva, em especial o secretário executivo, que deve ser uma pessoa altamente capacitada, e parabéns ao conselho que tem esses secretários. Eu sempre digo e brinco porque são abnegados, é uma palavra que eu sempre uso, porque ele tem que se dispor a realmente ser esse secretário. Então, ele não só fica dentro da sua sala, monitorando e dando suporte, mas ele tem que ser uma pessoa abnegada no sentido que ele vai ter que buscar, nos seus tempos livres, essa busca incessante pelas ações necessárias para a comunidade. Ele vai ter que buscar fundamentação nas leis, ele tem que ler, ele tem que estar atualizado, de forma que o conselho seja aquilo que de fato é. Como digo, os conselheiros, eles chegam, ficam tempo e vão, mas é essa secretaria, em especial esse secretário executivo, que vai dar realmente o ritmo do conselho. Porque quando ele entra nesse conselho como secretário e ele assume esse papel de forma muito responsável, buscando fundamentação, buscando as necessidades da comunidade e cutucando os conselheiros, eu digo para você, esse é um conselho de fato atuante e transformador de uma comunidade municipal. Porque pensa, você tem conselho que trabalhou com drogados, você tem conselheiros que trabalham com deficientes, com idosos,
tem uma gama grande e de repente você tem uma finalidade de olhar uma cidade toda. Sem esse secretário executivo, que tem que ter esse perfil muito claro, o conselho passa a ser meramente uma formalidade. E aí perde o sentido de ser.